Bom dia. Nós vamos começar o nosso culto essa manhã fazendo a leitura em Isaías, no capítulo 9, dos versos de 1 a 7. Isaías, capítulo 9, os versos de 1 a 7, que é o anúncio da misericórdia de Deus para o seu povo por meio daquele que nós viríamos a conhecer como Jesus Cristo, o nosso príncipe da paz. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo, e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa removida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai grandioso, te louvamos porque as promessas do Senhor, feitas através do profeta Isaías, se cumpriram em Jesus Cristo. E em Cristo Jesus, nós temos aquele que é o príncipe da paz, o soberano sobre todas as nações, aquele que renova a alegria do seu povo, aquele que coloca júbilo nos nossos corações. Te louvamos, porque Cristo Jesus, o nosso Rei, não é rei de guerra, mas é rei de paz. Não veio nos trazer tristeza, não veio nos trazer opressão, mas veio nos trazer vitória, veio nos trazer libertação. Te louvamos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Cristo Jesus, o nosso Rei, nos deu a vitória, a verdadeira vitória sobre a morte e sobre o pecado, de forma que hoje nós vivemos as nossas vidas firmados na certeza de que o nosso Rei, que reina soberano, há de um dia voltar e nos levará para toda a eternidade. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar a esse Deus grandioso, nós vamos celebrar o Cordeiro vitorioso e cheios do Santo Espírito de Deus. Nós vamos louvar e vamos adorar ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo essa manhã. Quem pode
Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Que nessa manhã você possa declarar com todo entusiasmo que Jesus é o seu Jeová, aquele que cavalga para vencer. Ele é o teu cavaleiro. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos seus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouvem-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para
Nós vamos ler a palavra de Deus lá em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Dos versos de 13 a 27. Colossenses 1, de 13 a 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é a nossa esperança. Nele nós temos o início e o fim de todas as coisas, e nele nós repousamos o nosso coração. É Ele quem nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, para o reino da luz, para o reino da vida eterna. Feche os seus olhos e agradeça a Deus pela obra de Cristo Jesus na sua vida. Agradeça a Deus pelo ministério de Jesus. Agradeça a Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz, que nos trouxe a paz. E prepare o seu coração para louvar a Cristo Jesus, o nosso Rei soberano. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, da sua presença. Nos prostramos, ó Pai, diante do Senhor, reconhecendo que, de fato, o nascimento do nosso Salvador Jesus, a sua vida e o seu ministério aqui nessa terra, ó Deus, não somente foi para novamente, ó Deus, nos ligar a Ti. Pai, nós somos gratos porque Jesus veio a este mundo. Somos gratos, ó Deus, porque Jesus cumpriu o seu ministério cabalmente, morrendo, ó Pai, naquela cruz, mas ressuscitando e nos trazendo, ó Pai, a viva esperança. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque somente esse amor tão grande, o amor de Cristo por nós, poderia fazer tão maravilhosa obra em nossas vidas.
nos trazendo novamente comunhão com o Senhor. Ó Pai, muito obrigado. Nós não merecemos tamanho amor. Somos, ó Deus, muitas vezes ingratos. Não temos, ó Pai, tido a gratidão para com essa obra tão maravilhosa. Por isso nós suplicamos a Ti, ó Pai, que o Senhor olhe para nós sempre com um olhar de graça e de misericórdia, para que nas nossas vidas seja encontrado sim um coração grato, um coração contente por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor já fez, mas também, ó Deus, por tudo aquilo que ainda haveremos de contemplar. Muito obrigado, Deus, nessa manhã mais uma vez, porque Jesus veio, porque Jesus viveu, porque Ele morreu, mas também porque Ele ressuscitou e Ele vive dentro de nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor.
nós te adoramos, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o único Deus digno de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que sempre nos abençoe, ó Pai, que sempre derrame a sua graça sobre nós, sobre a nossa igreja, ó Pai, e que tudo que nós fizermos, ó Pai, todo o nosso louvor, ele possa ser de coração, ó Pai, que nós possamos a cada dia mais nos purificar, ó Deus, a cada dia mais, ó Pai, ter mais intimidade com o Senhor, ó Pai, e que nosso louvor, ó Pai, ele possa ser sempre sincero, ó Pai. Essa é a nossa oração, ó Pai, para que o Senhor, ó Pai, continue derramando as suas bênçãos sobre as nossas vidas, ó Pai. Continue, ó Pai, nos santificando, ó Pai, a cada dia mais. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar meditando na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 18. Nós começamos a ver a prisão de Jesus. Nós vimos o momento em que ele foi levado diante das autoridades judaicas para ser acusado, para ser julgado. Vimos que diante das autoridades não se apresentou testemunho contra Jesus, e que no final das contas seria um inocente entregando a sua vida por pecadores indignos do seu amor. Esse seria o destino de Cristo Jesus, o inocente entregando a sua vida por pecadores indignos do seu amor. Nessa manhã nós faremos a leitura em João, do versículo 28 até o versículo 40. E aqui nós perceberemos a consagração, a exaltação desse inocente, não apenas como alguém que morreria na cruz, mas como o verdadeiro rei sobre todo o reino. João capítulo 18, versos 28 a 40. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? E eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com o tipo de morte que estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? E ele respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que me entregaram a mim. O que foi que você fez? E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? E Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós lemos a sua palavra. Te pedimos que o seu Santo Espírito nos direcione, que o seu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que sejamos capazes de compreender a vontade do Senhor, para que sejamos capazes de compreender
misericórdia de Cristo Jesus, para que possamos compreender exatamente quem somos no reino da luz, para que possamos compreender a obra de Cristo Jesus feita em nossas vidas. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quando nós falamos sobre rei, a pergunta que nós precisamos fazer é: o que nós esperamos a respeito de um rei? O que é que nós pensamos a respeito da sua figura, da sua postura? Os judeus esperavam um rei. A verdade é que o povo havia sido tirado do exílio e havia retornado para Jerusalém. As muralhas foram reconstruídas, a vida seguiu em frente, o templo foi reconstruído. Mas o povo não tinha um rei, ou pelo menos não um rei segundo as expectativas do povo. É fato que Herodes reinava sobre Israel, mas Herodes não era o rei que o povo entendia que Israel merecia ou precisava ou deveria ter. Ele era um fantoche político. Ele não era daquele certo grupo mais influente. Ou talvez ele não se encaixava nas profecias de Deus a respeito do futuro de Israel. Quando Jesus vem, o povo de Israel tem uma grande expectativa a respeito da vinda do Messias. Mas cada grupo tem uma expectativa a respeito de como eles acham que o rei deveria vir e o que o rei deveria fazer. Nós mesmos, como brasileiros, embora não tenhamos rei, ironicamente, nós temos uma grande atração por figuras pomposas, como se fossem reis. Diz a história que Dom Pedro II foi rejeitado porque não era pomposo o bastante para ser rei do Brasil. Era deveras simples. Diz a história que o brasileiro, quando podendo escolher ter representantes democraticamente eleitos, os coloca em palácios para morarem como reis. Nós gostamos de uma certa pompa. O fato é que, se viesse sobre o Brasil um rei humilde, um pobre qualquer, alguém nascido ali do bom sucesso, nós com certeza o rejeitaríamos como rei. Nós não o aceitaríamos para reinar sobre nós, porque ele não atenderia às nossas expectativas de pompa e de circunstância. Não se vestiria da forma correta, não teria nascido no lugar correto, não se assentaria num trono de ouro, não seria reconhecido como alguém digno de reinar sobre nós. Quando Jesus vem, ele vem como rei messiânico, mas ele não se encaixa em nenhuma das categorias das expectativas dos judeus. Ele não haveria de favorecer nenhum grupo, ele não andaria de acordo com a expectativa de nenhuma seita. Ele veio reinar sobre um povo que vivia em trevas, para que esse povo pudesse agora ver grande luz. E por isso ele foi rejeitado, por isso ele foi acusado, por isso ele foi preso e levado diante do sumo sacerdote. Mas no julgamento religioso de Jesus, não se encontrou nenhum pecado pelo qual ele pudesse ser condenado. Ainda assim, ele seria morto. Os líderes religiosos já haviam decidido isso. Por isso, a solução para a morte de Jesus foi apresentá-lo à autoridade romana como sendo agora um homem liderando uma revolução. Para o Império Romano havia proibido que os judeus praticassem a pena de morte de maneira autônoma naquela região. Eles não poderiam simplesmente matar Jesus. Isso poderia levar o povo a se revoltar, isso poderia deixar evidente que eles estavam desobedecendo o Império Romano. Por isso eles traçam um plano. Eles agora levam Jesus na presença do governador romano e o acusam de ser um inimigo de Roma, porque agora, como inimigo de Roma, ele poderia receber a pena de morte. E os judeus
seriam inocentados dessa morte. Afinal de contas, o povo haveria que se revoltar contra Roma, e não contra os líderes, e não contra o sumo sacerdote. Portanto, Jesus agora é levado da casa de Caifás para o palácio do governador, que naquele período habitava em Jerusalém, como era de costume, para que se houvesse algum tipo de confusão, ele estivesse próximo para resolver a situação. E por ele estar habitando ali naquele período da Páscoa, Jesus é levado diante do governador cedo de manhã. Os judeus não entram dentro do palácio, nos pátios internos do palácio, porque eles não desejavam se contaminar. Então começa ali um interrogatório que o governador faz contra os judeus. Ele sai e vai falar com os judeus e pergunta: olha, que acusações vocês trazem contra esse homem? Afinal de contas, ele não vai condenar um homem sem antes ouvir as devidas acusações. E ele não vai condenar um homem sem saber exatamente o que é que está acontecendo. E eles então respondem: olha, se ele não fosse malfeitor, a gente não teria trazido ele até você. Percebam que os judeus não declaram qual é a acusação que eles fazem contra Jesus. Eles trazem apenas a sentença que eles já fizeram no seu falso julgamento. Eles não apresentam nem provas nem fatos. Eles apenas dizem: olha, senhor governador, se ele não fosse culpado, a gente não traria aqui. Pode condená-lo, confia no nosso julgamento. O senhor não vai estar condenando o inocente. Pode ficar tranquilo. Não existe nenhum fato pelo qual Jesus estava sendo acusado. Não existe nenhuma evidência que aqueles líderes pudessem levar diante de Pilatos para demonstrar que Jesus era um homem tentando fazer uma revolução contra Roma. Eles simplesmente tentaram pressionar o governador. Olha, nós estamos falando que ele é culpado. Condene. E tentam colocar agora o governador numa posição no qual ele não tem outra escolha. Afinal de contas, se Pilatos libertasse Jesus e de fato se levantasse uma revolução, os judeus falariam: olha, a culpa é de Pilatos, que não condenou quando nós falamos. Por isso mesmo, sem provas, sem evidências, Pilatos agora é colocado numa situação de pressão. A resposta que ele dá é: levem daqui e julguem vocês mesmos. Afinal de contas, se ele é malfeitor aos seus olhos, segundo a sua lei, então façam um julgamento e deem a sentença que é devida. Os judeus então respondem, deixando claro qual é a intenção deles com relação a Jesus. Eles respondem: olha, não é lícito nos matar, ou seja, nós já o julgamos e nós já resolvemos que vamos matá-lo. Na verdade, o Evangelho nos diz que eles resolveram matar Jesus antes do julgamento, que o julgamento foi apenas fachada. Mas o fato é que aqui agora eles deixam claro a intenção. A nossa intenção é matar Jesus. Por isso nós o trouxemos diante de você, para que ele possa ser morto pela autoridade instituída, para que ele possa ser morto segundo a lei de Roma, para que ele possa ser morto pelas suas mãos, já que vocês não nos permitem matá-lo. E tudo isso, talvez, nós estejamos olhando como que se Jesus estivesse perdendo o controle, ou como que se Deus estivesse deixando com que aquilo que é mal, aquilo que é corrompido, estivesse tomando o poder e conduzindo a vida de Jesus. Mas no verso 32, João faz um pequeno comentário. Ele diz que tudo isso aconteceu para que a palavra de Jesus pudesse se cumprir. Por que esses homens levaram Jesus perante Pilatos? Eles levaram porque era proibido que eles tirassem a vida de Jesus, segundo a imposição do império. Eles levaram Jesus perante o governador romano, porque naquele período da história foi estabelecido que ele não poderia ser morto pelas mãos dos judeus. Ou seja, ele não seria apedrejado, como é a lei dos judeus. Ele foi levado perante Pilatos porque foi forjada contra ele uma acusação política. Condene esse homem.
Não porque ele blasfemou contra Deus, mas porque ele está tentando derrubar Roma. Ele está tentando nos fazer nos revoltarmos contra o imperador. João enche de ironias a descrição do julgamento de Jesus. E João enche de ironias porque nas ironias ele vai acentuando o caráter santo de Deus e a depravação humana. Os judeus, que viviam em pé de guerra contra o império e que não aceitavam ser dominados por um povo externo, agora se mostravam dóceis e pacíficos contra Roma. Ó grande governador, reconhecemos a sua autoridade, não queremos tirar a vida de ninguém. É certo que mais à frente nós sabemos que Paulo, suspirando ódio, arrastava as pessoas das casas e os matava. Estevão foi apedrejado até a morte. Havia uma grande ironia. Os judeus não encontraram culpa em Jesus e agora tentam fazer com que ele seja morto pelo império. Mas nessa ironia, João deixa claro que Deus estava no controle o tempo todo. Quando fala que isso aconteceu para que Jesus morresse da forma como ele disse que haveria de morrer, nós nos lembramos do que Jesus disse no capítulo 3 e no capítulo 12 de João, quando ele fala que importa que o Filho do Homem seja levantado, como foi a serpente no deserto, para deixar clara a maneira pela qual ele haveria de morrer, ou seja, pregado numa cruz. E como Paulo nos ensina lá em Romanos, a morte numa cruz é uma morte de maldição. Jesus morreu na cruz para que ele, que é o inocente, fosse declarado maldito em lugar de nós que somos malditos pelo nosso pecado. A exemplo da serpente do deserto, quando Deus manda serpentes abrasadoras para morder o povo, então Moisés faz uma serpente e coloca ela no alto, e todo aquele que olha para a serpente não morre. Jesus haveria de morrer de maneira semelhante, ou seja, seria levantado como maldito, para que nós pudéssemos ver nele a maldição que estava em nós, como aqueles que olhavam para a serpente e viam a própria serpente que os mordia. Nós olhamos para Cristo e vimos em Cristo na cruz um castigo que é nosso. Enquanto os judeus acham que humilham Jesus, enquanto os judeus acham que estão colocando Jesus debaixo do poder de Roma, o que está acontecendo na verdade é a preparação para que o reinado de Jesus seja estabelecido pela exaltação do rei na cruz. Jesus Cristo é o rei. Jesus Cristo é o rei exaltado, não por homens. Jesus Cristo é o rei exaltado não pela riqueza. Jesus Cristo é o rei exaltado não num trono de ouro. Jesus Cristo é o rei exaltado na cruz. Jesus Cristo é o rei exaltado na sua obra de salvação pelo seu povo. Jesus Cristo é o rei e o seu reinado se estabelece na cruz, na exaltação da cruz. Pilatos, depois de conversar com o povo, retorna para dentro do palácio e agora ele passa a interrogar Jesus e pergunta: você é o rei dos judeus? E Jesus agora tem uma resposta difícil para dar, porque a resposta é sim, ele é o rei dos judeus, mas a resposta também é não. Eu não sou o rei dos judeus da forma como você está me acusando. Eu não sou alguém que vim aqui para fazer uma pequena revolução contra o Império Romano, como já houve no passado e como nós sabemos, haveria novamente no futuro. Jesus é rei, mas não o rei que as pessoas pensavam que ele era. E quando Pilatos pergunta: você é rei? Na cabeça de Pilatos, essa pergunta traz apenas uma resposta. Se ele diz que é rei, ele imagina então como um líder dos judeus que vem tomar o poder de Roma. Não existe outro conceito de reinado. Não existe outro conceito de rei. O rei
especialmente do povo judeu, é aquela figura político, militar e religiosa que unifica o povo. Se Jesus fala que é rei, Pilatos imediatamente o vê como general de um exército que viria contra Roma, o que não é a verdade. Mas Jesus é rei. Por isso Jesus volta a pergunta a Pilatos. Jesus, que está sendo interrogado, interroga agora. Olha, é você que me faz essa pergunta, você está me perguntando por causa do que as outras pessoas te disseram. Talvez para que pudesse ter uma abertura, para que agora Jesus pudesse explicar a natureza do seu reino, ou responder à pergunta de uma forma mais qualificada. E Pilatos responde: eu sou judeu, eu lá conheço a sua lei, as expectativas do seu povo, para julgar se você é ou não rei. Eu não conheço a sua genealogia, eu não conheço quem você é, eu não sei nada sobre você. Eu te pergunto se você é rei, porque a sua própria gente é que te entregou, te acusando. O que é que você fez? A pergunta agora é diferente. A pergunta não é, mas se você é rei. A pergunta agora é o que você fez. E Jesus agora explica o que ele fez. No verso 36 ele fala: eu vim porque eu sou rei, mas o meu reinado não é um reinado desse mundo. Ou seja, Jesus está afirmando que a natureza do seu reino não é aquilo que Pilatos esperava ou pensava, e nem mesmo aquilo que os judeus desejavam. Ele fala: o meu reino não é desse mundo. Eu não vim simplesmente nascido de mulher, mas eu fui enviado dos céus. Eu sou o verbo que se fez carne. O meu reino não é um reino que se encaixa nas categorias desse mundo. E ele fala mais: se o meu reino fosse desse mundo, eu teria soldados à minha volta me protegendo contra os judeus e contra você. Mas justamente porque ninguém me protegia, justamente porque eu não sou um general militar, é que eu fui entregue a você. Porque eu não sou um rei que vem montar um exército para fazer guerra. Jesus é o rei que veio ser pregado numa cruz para juntar para si um povo através de um sacrifício que traz a paz. Por isso, Jesus fala: o meu reino não é daqui. Jesus mostra a natureza do seu reino. Jesus é o rei, mas ele é o rei de um reinado espiritual. Jesus é o rei que reina, não como os reis desse mundo reinam. Jesus não reina sobre posses, sobre terra. Jesus não reina sobre campos, sobre soldados, sobre exércitos. Jesus não tem para si fortalezas, castelos, palácios. O reino de Jesus é um reino espiritual. Jesus reina sobre os nossos corações. É por isso que o reinado de Cristo se espalha por toda a terra. É por isso que o reinado de Cristo não se detém em um único local, não é detido por paredes, não é detido por fronteiras geográficas, porque o reino dele é um reino espiritual, não é um reino desse mundo. No verso 37, Pilatos então questiona Jesus: então quer dizer que você é rei? Você está afirmando que você é rei? E aqui agora João apresenta uma nova ironia que acompanha a morte de Jesus Cristo, o julgamento, a crucificação de Jesus. Jesus responde para Pilatos: bom, é você que está dizendo que eu sou rei. Os judeus entregaram Jesus a ser condenado, mas a partir de agora Jesus recebe um título que lhe é dado pela própria autoridade que o julga. Jesus agora é rei dos judeus. Pilatos o diz assim, Pilatos afirma isso, e quando Jesus é crucificado, ele recebe uma placa na sua cruz onde está escrito o seu crime: esse é o rei dos judeus. É claro que Pilatos faz isso para envergonhar os judeus, para humilhar os judeus. Olha aí o seu Deus. Mas aí está a ironia apresentada por João. Jesus é de fato reconhecido como rei dos judeus. Ele é o rei
foi declarado. Esse é o resultado do seu julgamento. Se ele for condenado, ele é condenado porque ele é rei, e não porque ele é culpado. Jesus responde: você que diz que eu sou rei. E foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Jesus diz: olha, você que está me dando o meu título. A minha missão, o meu papel é vir trazer a verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus agora começa a mostrar qual é a extensão do seu reino. Ele é rei. E se ele é rei sobre os nossos corações, o reinado de Cristo Jesus se estende sobre aquelas pessoas que, escutando a voz de Jesus, reconhecem na voz de Jesus a verdade, então se dobram a ele. E Pilatos está de ombro. O que é a verdade? E aqui Jesus estabelece a fronteira do seu reino. A fronteira do reino de Cristo não é geográfica. A fronteira do reino de Cristo está entre aqueles que reconhecem a verdade, que buscam a verdade, que têm interesse pela verdade, e aqueles que, a exemplo de Pilatos, dão de ombros e dizem: o que é a verdade? Eu não me importo com a verdade. Eu me importo com a narrativa, eu me importo com os meus pressupostos, eu me importo com os meus valores, mas eu não me importo com a verdade. É engraçado porque nós vivemos em dias de pós-modernidade, onde a verdade se torna irrelevante. Quando se diz: olha, a verdade é relativa e cada um tem a sua verdade, olha, isso é a mesma coisa que dizer que não existe verdade. Afinal de contas, uma coisa não pode ser maçã e laranja ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. Ou é um dos dois. Ou um está certo e o outro errado, ou os dois estão errados. Mas não tem como os dois estarem certos, contradizendo um ao outro, sobre o mesmo assunto ao mesmo tempo. Existe uma verdade objetiva. Existe uma verdade a ser encontrada, a ser descoberta. E é isso que Jesus fala. Existe uma verdade e eu vim trazer a verdade. E aqueles que buscam a verdade, aqueles que buscam o que é concreto, aqueles que buscam o que é real, escutam a minha voz e se tornam meus súditos. Para aqueles que, a exemplo de Pilatos, dão de ombros e dizem o que é a verdade, permanecem surdos e rebeldes contra o Rei dos Reis. Por isso, Pilatos volta para os judeus e agora diz: olha, eu não acho nele crime nenhum. Nenhum crime foi encontrado nele. Mas, e talvez aqui Pilatos, para lavar as suas mãos, para que no final das contas não recaia sobre ele o condenar o inocente, diz: é costume de vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Se vocês querem que eu solte o rei dos judeus, Pilatos tenta livrar a sua cara: olha, não foi eu que vou condenar Jesus. Na verdade, é o povo que não quis soltá-lo. Por isso eu dou para vocês a escolha. Mas, novamente, Pilatos usa o título: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Jesus é exaltado rei na cruz. Jesus é o rei de um reino espiritual. E mesmo que Pilatos não seja capaz de reconhecer isso, ele afirma isso. Ele é o rei. Ele é o rei. E Jesus, ele mesmo delimita a extensão do seu reino. Aquele que ouve a minha voz, aquele que busca a verdade e sabe que eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse entra no reino dos céus. É o que Jesus ensina aos seus discípulos. Então o povo grita: não esse, não Jesus, mas Barrabás. E aqui, naquilo que talvez seja o triunfo dos judeus, pensando: agora nós vencemos, aqueles que estavam julgando Jesus são julgados. Eles escolhem um homem chamado Barrabás, um nome que significa filho de um pai, filho do pai, e pregam na cruz o verdadeiro filho do pai que está nos céus. Eles que queriam não se contaminar no palácio para participarem da Páscoa, estarão de fora da Páscoa verdadeira, que é Cristo Jesus. Eles que queriam
permitiram que Jesus fosse condenado como um arruaceiro, agora soltam um arruaceiro para condenar alguém que recebeu o título de rei dos judeus. Naquilo que os judeus achavam que estavam humilhando Cristo, o Pai o estava, na verdade, exaltando. Na própria humilhação de Cristo, nós encontramos a sua exaltação, na sua obediência, na sua morte na cruz, na extensão do seu reino. Em tudo isso, nós percebemos que o reinado de Cristo não é desse mundo. E na escolha dos judeus, Jesus nos mostra qual é a qualidade do seu reinado. Um homem inocente vai ser condenado à cruz no lugar de um homem culpado. Soltem o culpado Barrabás e preguem o inocente Jesus. E este é o reino dos céus. Um rei todo poderoso, que é exaltado na sua obra na cruz. Soltem os Josés, soltem as Marias, soltem os Joãos, culpados dos seus pecados, porque o Jesus morreu na cruz. Essa é a natureza do reino de Deus. Ele não veio estabelecer sobre nós um reinado segundo as nossas expectativas seculares, mundanas, carnais, mas um reinado espiritual. Veio nos libertar dos nossos pecados, veio nos libertar da morte, veio nos libertar do erro, veio nos libertar da opressão do nosso inimigo. Ele veio estabelecer um reinado nos nossos corações e um reinado eterno. E essa é a extensão do reino. Todo aquele que ouve as palavras de Cristo, todo aquele que ouve o Evangelho e reconhece nesse homem Jesus, o Filho de Deus, e o recebe pela fé, todo aquele que olha para aquele homem pregado na cruz e o reconhece como Filho de Deus, a exemplo da serpente do deserto, é curado. O Rei exaltado na cruz, morto pelos nossos pecados, para que aquele que olha e crê e confia e se humilha e se arrepende receba uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus é o nosso Rei. Ele é o Rei Todo-Poderoso. Mesmo na cruz, Ele é o Rei Todo-Poderoso. Mesmo que o seu reino não seja de castelos, soldados e guardas, Ele reina sobre algo muito mais intenso e muito mais eterno. Ele reina sobre os nossos corações. Jesus é o Rei, e o seu reino se espalha sobre todo aquele que olha para a cruz e reconhece ali o Rei inocente, morto, para perdoar os seus servos culpados, para que eles possam ter a vida eterna junto do Pai. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós te louvamos por Cristo Jesus. Te louvamos porque Jesus Cristo é, de fato, o Rei Todo-Poderoso. E te louvamos porque o Senhor nos deu o privilégio de testemunharmos os fatos que levaram à condenação do nosso Senhor. E nós sabemos que foi um inocente condenado por nós que somos culpados. E nós percebemos que em nada fugiu ao seu controle tudo aquilo que acontecia. E reconhecemos que na medida em que Jesus era julgado, ali o seu reino ia sendo estabelecido, para que nós pudéssemos ver que a natureza do seu reino é espiritual, para que nós pudéssemos ver a exaltação do nosso rei, mesmo ali na cruz, e para que nós pudéssemos entender que a entrada no reino eterno de Cristo Jesus se dá para todo aquele que, olhando para a cruz, que olhando para Cristo Jesus, que reconhecendo a morte e a ressurreição do Cordeiro, se arrepende dos seus pecados, reconhece que ele mesmo é Barrabás, condenado, culpado, e entende que o inocente tomou o seu lugar, se arrepende e crê, e vive para sempre. Te louvamos por isso, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Irmãos, que Deus possa nos abençoar no nosso restante de domingo, que Deus nos dê uma semana abençoada na presença dEle. Nós estejamos orando em favor da nossa cidade, para que Deus continue tendo misericórdia de nós, para que Deus continue nos protegendo, para que Deus continue nos abençoando, em nome de Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e que a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.